Olá, pessoal. Eu sou apoiadora cultural do Instituto Pro Bairro Brasil. E é um prazer estar aqui ao lado de colegas de profissão. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que vocês são muito bem-vindos para a nossa roda de bate-papo, cujo tema é o impacto da pandemia na educação. Bem, eu sou a professora Renata, sou graduada em Letras, Português e suas respectivas literaturas, pós-graduada em Letramento Literário e Práticas Interdisciplinares pela UNB. E, atualmente, eu estou lecionando no ensino fundamental, nono ano, né, da rede pública de ensino. Eu amo o meu trabalho e, se fosse para voltar, eu faria letras novamente. E, como professora, né, se deixar, eu passo o dia todo aqui falando. Então, agora eu quero conhecer um pouco mais o professor Vanderlei. Olá, pessoal. Agradeço o convite, né, da Renata, através da instituição Pro Bairro, na Semana Cultural Pro Bairro Brasil, para estar aqui nesse bate-papo que é muito interessante para a nossa educação. Eu sou o professor Vanderlei, conhecido na educação como poeta da educação, né, e trabalho nas séries iniciais desde o início de 94 e há 8 anos faço parte do quadro da inclusão, educação inclusiva do AEE, no município de Águas Lindas, né? E gosto muito de trabalhar com nossos alunos deficientes e hoje nós estamos, né, para bater um papo aqui sobre essa nossa educação inclusiva que vem crescendo muito e precisa cada vez mais ser mais vista, né, em todos os países, principalmente no nosso, né, Brasil, Águas Lindas de Goiás. Obrigado, professor Vanderlei. E como é gostoso conhecer pessoas que apreciam essa profissão tão relevante para o nosso país, né? Agora eu quero conhecer a professora Geiva. Boa tarde, colegas. Meu nome é Geiva, eu sou professora aqui desse município já há 9 anos, aqui. Atuo na educação infantil, né, nas séries iniciais, Fundamental 1. E eu sou formada em História e Pedagogia, pós-graduada em Gestão Democrática e Psicopedagogia. E amo atuar nessa área da educação, principalmente nas séries iniciais, com as crianças menores, né? Aquelas que precisam tanto da gente agora nesse momento da pandemia. Obrigada, professora Geiva. Como é lindo ouvir educadores apaixonados pela educação como eu. Como diz o nosso eterno Paulo Freire, o educador se eterniza em cada ser que educa. Professora Noélia, gostaria de ouvir você também. Olá, pessoal. Eu sou a professora Noélia. Eu trabalho pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás já há 22 anos. Atualmente eu estou atuando com a disciplina de língua portuguesa, também sou graduada em letras, inglês. Tenho curso de especialização em gestão e docência do ensino superior e orientação e educação especial, ensino especial. Eu também atuo no município, trabalho fazendo acompanhamento também às escolas, os professores, os alunos do ensino especial, mas a minha área de atuação em sala de aula mesmo é com o ensino médio. Muito obrigada, professora Noélia. E a gente não poderia deixar de conversar também com o gestor, né, das escolas, que tem um papel fundamental para que tudo ocorra bem. Então, professora Célia, poderia se apresentar, por gentileza? Olá, pessoal. Boa tarde. Sou a professora Célia Maria, há 21 anos, de efetivo trabalho à comunidade de Águas Lindas de Goiás, onde perfaço e refaço toda a minha trajetória profissional, com grande carinho, que retribuo ao convite, né, do Pro Bairro para participar de um momento em que se discute educação meio a uma pandemia. É um momento difícil para toda a nossa comunidade e sociedade em geral. Eu
Sou professora especialista em psicopedagogia, formada pela UEG como pedagoga, também bacharel em Direito pelo Instituto IESB de Brasília. Para mim é um momento ímpar e muito gostoso estar aqui com todos para falarmos de educação. Obrigada. Obrigada, professora Célia. E ao meu lado direito, nós temos a professora intérprete de Libras, a Sandra. Então, pessoal, antes da gente continuar esse papo gostoso sobre educação, eu gostaria, vamos ouvir um filho da cidade, GG Brasil? Obrigado mais uma vez, boa tarde a todos. Quero agradecer também pelo convite da Semana Cultural Pro Bairro Brasil e vou cantar uma música de minha autoria para todos vocês, que chama Canto de Natureza. Eu vejo um riacho lindo e um passarinho livre a voar, e olho essa mata viva e com elas flores do sol a brilhar. Sei que nela a vida brota com as cores vivas para revelar que a vida é toda a grandeza, toda a clareza para se olhar. Meu canto é de natureza, vamos todos nessa livres a cantar. Aquela que é toda a beleza, toda a natureza, todo o nosso ar. Vamos todos nessa livres a cantar. Aquela que é toda a beleza, toda a natureza, todo o nosso ar. Eu quero ser um cara forte pra poder meu canto a todos mostrar. Aquela que é a natureza, com sua riqueza poder divulgar que ela é cheia de vida, que a vida dela já existe em mim, brotando em nosso dia e noite, fazendo uma açoite pra cantar assim. Meu canto é de natureza, vamos todos nessa livres a cantar. Aquela que é toda a beleza, toda a natureza, todo o nosso ar. Mas meu canto é de natureza, vamos todos nessa livres a cantar. Aquela que é toda a beleza, toda a natureza, todo o nosso ar. Meu canto é de natureza, vamos todos nessa livres a cantar. Aquela que é toda a beleza, toda a natureza, todo o nosso Muito obrigada, GG. Que linda Agradeço. canção. Eu que agradeço. Então, agora voltando para o nosso bate-papo, né? Vamos falar do ano passado. Que em março do ano passado,
as aulas presenciais elas foram interrompidas e a solução encontrada foram as aulas remotas, que surgiram para minimizar os impactos na aprendizagem dos estudantes nesse momento de pandemia. Então, surge a pergunta que não quer calar. Quais as dificuldades que vocês tiveram ou têm com as aulas remotas? Olha só, o que acontece, né? Ano passado foi todo mundo pego de surpresa, porque acreditava-se assim, vamos encerrar a aula, e acreditou que na próxima semana estaria tudo de volta, tudo normal. Então ninguém estava preparado, né? Nem pais, nem professores, nem alunos, ninguém se preparou. E de repente aquela situação que parecia temporariamente tão fácil de resolver, foi se tornando o que a gente vê hoje em tantas redes sociais, tão difícil de resolver. E o professor ficou ali no meio daquela situação, tendo que transformar todo o seu ambiente de trabalho, né? Porque o que o professor quer? Atender o seu aluno. Porque quando tudo isso passar e a gente puder voltar à nossa vida normal, quem vai correr mais atrás desse prejuízo aí são os alunos e o professor. Então, o professor se viu naquela situação ali da pandemia e começou a criar seus métodos para atender aquele aluno com a qualidade, tentando trazer um pouco da qualidade que ele tinha, atendendo ali todo dia na sala de aula. Então, foi complicado? Para todo mundo foi uma situação complicada, né? E o professor veio com a aula online, o professor veio buscando o aluno. O que é que acontece? A gente busca o aluno ao máximo. A gente tenta, em aula online, a gente tenta em grupo de zap, a gente tenta de todas as formas alcançar aquele aluno, com ligações, com tudo. Porque o que o professor quer é atender o aluno, né? Agora, as dificuldades que a gente encontra são inúmeras, né? A situação social do aluno, se ele tem acesso à internet, se ele não tem, se tem pai que acompanha, se não tem. Uma série de dificuldades que o professor teve que ir se adaptando conforme foram surgindo as novidades da pandemia, né? Sim, obrigada, professora Geiva. Professora Célia, em relação aos gestores, como que foi essa situação para os gestores? Porque a gente sabe que os dispositivos eletrônicos, alunos não tinham, alguns professores também não tinham, dificuldade com internet, plataforma. Como é que foi para os gestores? Bom, eu sou professora e agora gestora do Centro Municipal de Educação Inclusiva do nosso município de Águas Lindas de Goiás. E posso dizer que foi um grande desafio estar na gestão no momento em que há um afastamento social para o professor, para o aluno, para a comunidade em geral. Isso gera um impacto não tanto positivo para o ensino e aprendizagem do nosso aluno. São muitos pontos a atacar, são muitos pontos, barreiras a superar em um momento difícil de ensinar e de aprender. E em relação à plataforma, porque eu confesso a vocês que eu tive e ainda tenho dificuldade com relação à plataforma. Eu estou aprendendo cada dia um pouquinho. E vocês já conheciam as plataformas? Conheceram agora também, assim como eu? Como é que é? Professora Noélia quer falar? Em relação às plataformas, a gente ouvia falar muito superficial. Esses professores que trabalham em escolas particulares, escolas grandes, eles já tinham assim mais ou menos essa noção de trabalho, de realizar avaliações pelas plataformas, mas nós, professores da rede estadual e municipal, até mesmo pelo fato de não termos material adequado, até então a gente não tinha se atentado para isso, para essa necessidade. E necessidade que bateu a porta de todo mundo e pegou todos de surpresa. E é uma dificuldade que a gente vê, como os grandes estudiosos falam, né, que há uma desigualdade muito grande dentro da educação, e essa desigualdade ela fica muito clara nesse momento de pandemia. Porque é uma dificuldade, como a professora colocou aqui, para você tentar entrar em contato com os alunos, para você conversar com essa família. Nem sempre o celular funciona, nem sempre tem internet. Aqueles que pegam atividade impressa na escola, nem sempre eles dão a devolutiva, porque os pais saem muito cedo, chegam muito tarde, eles vêm em casa só dormir.
E eles não têm esse tempo para acompanhar os filhos. Então, tudo isso é uma dificuldade. Então, a gente vê que aquela família que é mais estruturada, aquela família que tem um pouquinho de condição melhor, vai um pouco melhor, né? E ainda tem a situação da questão social, do lado social. Porque o jovem, o adolescente, a criança, eles estando em casa, tudo ficou mais difícil para eles. Tudo se tornou mais difícil. Quem tem filhos nessa idade pode falar com propriedade. Eu tenho um que terminou o 3º ano o ano passado e ele terminou assim na marra. Ele é um menino muito estudioso, mas ele terminou assim na marra porque eu ficava no pé. Ele chegou a relatar que um dia ele estava prestando atenção na aula do professor e quando ele se deparou, ele estava contando os buraquinhos do grafiato da parede. Então, imagina como que está o psicológico desses jovens, dessas crianças, né? Que não tem, às vezes tem aluno que não tem nenhuma mesa para sentar. E tudo isso dificulta, eles não têm o acesso para trabalhar. Às vezes está assistindo a aula, a internet cai, eles perdem o conteúdo. Né? Aqueles que pegam atividade impressa, eles pegam atividade impressa na escola, mas não tem quem explique essa matéria em casa. A mãe não sabe explicar a matéria. Então, imagina a dificuldade que é. É muito difícil, não é fácil. Complementando a fala da nossa colega Noélia, é que a arte de ensinar, ela está para o professor. É o professor que tem a técnica, é o professor que tem o domínio e o instrumento de fazer o ensino e a aprendizagem, de levar o ensino e a aprendizagem ao aluno da maneira como o ser humano de fato precisa. Sabemos que nesse momento de pandemia e que nos veio a nova forma de ensinar através do ensino remoto, que é uma realidade, que é uma parceria enorme, é um ganho para a educação, sim, mas que não tem como funcionar um ensino remoto, haver um ensino à distância, apenas por recursos midiáticos, sem a figura do professor. O professor, ele é muito importante, ele é primordial no processo de ensinar e aprender, e principalmente nas séries iniciais, das quais eu estou aqui representando. E vejo que também, como diz a professora Noélia, há uma situação dificultosa também até o ensino médio, e sabemos que em todas as instâncias, sim. Mas o importante ver de tudo isso é que, apesar dos obstáculos e de todas as dificuldades, é que a gente começa a ter uma ferramenta e usar dessa ferramenta que é o recurso midiático, o WhatsApp, as salas online, e tudo que subvenciar o ensino através da comunicação virtual ou audiovisual, e que isso é muito importante, e eu penso que, após sairmos desse momento de pandemia, a educação sai fortalecida nesse sentido, apesar de entender que as perdas elas são significativas, devido à figura do profissional da educação, o professor, que no seu contato com o aluno é que pode explanar bem o conhecimento, trocar o conhecimento, fazer educação humanamente falando. Obrigada. Eu tento de todas as formas alcançar esses alunos, mas como que eu sento com esses alunos, canto, como que eu danço com esses alunos, como que eu coloco eles para socializar, não é mesmo? Essa presença do professor na sala, né? Como a gente consegue substituir? Não tem como, tá entendendo? Os meninos precisam daquilo. Como eu consigo dizer para os meninos de 4 anos que eles têm que brincar juntos, né? É um momento que eles estão perdendo, sim, com a pandemia. Inevitável, né? Inevitável pela situação que a gente passa. Mas a necessidade que a sala de aula tem,
o contexto de conviver, porque a sala de aula não é só o instrumento só de ensino-aprendizagem, não é só a transmissão de conteúdo, é o social desse aluno, né? Ele cria o social, ele cria uma identidade desse aluno. Então, eu estou percebendo, eu já tive com 2 turmas na pandemia, ano passado com a turma dos maiores e agora com a turminha de 4 anos. E percebo que os menores é mais complicado ainda com a ausência desse contexto social que a sala de aula traz. Foi interessante a sua colocação, professora Geiva, porque eu também senti isso. Ano passado eu trabalhei com o 6º ano e esse ano eu estou com o 9º. Então é visível a dificuldade dos menores em relação aos maiores. O acesso a plataformas, atividades, aos encontros online eram bem menores. Eu tinha 200 alunos ano passado, quando eu conseguia muitos alunos no encontro online, eram 10. Eram 10 alunos e eu ficava feliz. Agora, eu tenho que dividir minhas turmas, porque dá 100 alunos, dá 80 alunos com os nonos. Então, eu vejo que a dificuldade dos menores é bem grande. Aí, eu gostaria de saber do professor Vanderlei, como é que ele está fazendo para trabalhar nesse momento na educação inclusiva, né? Com esses alunos. Na perspectiva inclusiva, né? Como já dentro da ideia das professoras, né? Nas colocações delas, a gente vê que ficou mais difícil, né? Não digo somente para os alunos, né? Como surgiu a pandemia, surgiu o ensino remoto, né? E com o ensino remoto veio dificuldades diferenciadas onde a gente não tinha costume de trabalhar, né? E o ensino remoto, principalmente para os alunos, né, deficientes, se torna mais difícil, porque na inclusão, uma especialista, gostei muito da palestra dela nessa semana, onde ela afirmou que hoje todos os alunos fazem parte da inclusão, e eu concordo com ela. Por quê? Porque o ensino mudou totalmente de março para cá, né? Nós paramos aqui no dia 16 de março, estamos até hoje, mais de um ano, e nós também temos a situação, além do aluno que tem a dificuldade, né, de acessar os recursos midiáticos, né, as mídias, e interagir com o professor também tem dificuldade. Nós encontramos professores resistentes à nova forma de ensino, que eu fui coordenador também até pouco tempo, agora estou na sala de informática do laboratório, e principalmente dos alunos de inclusão, que, né, eles dependem da presença física do profissional para estar auxiliando, para desenvolver a autonomia, né? Principalmente socializar com eles, né? Brincadeiras, danças. Então o currículo, né, não pode ser seguido, né? E aí nós temos que trabalhar a atividade de acordo com a aprendizagem do aluno, de acordo com a necessidade dele, né? Então a gente tem que desenvolver o planejamento, às vezes, para cada aluno. E isso está sendo difícil nesse momento. Eu tenho certeza que a perca é muito grande. Inclusive, quando o monitor vai entregar as atividades, tem relatos de alunos, né? Mesmo da forma diferenciada, às vezes, de expressar deles, mas deixa claro a vontade e o desejo deles de estar junto com a gente no centro, né? Que lá onde eu estou como professor agora, nós somos a sede do município, Educação Inclusiva, né? Então, o ensino de AE, mas lá é diferenciado porque nós atendemos os alunos deficientes. E na escola, né, na sala regular, são atendidos todos os alunos que estão dentro da inclusão, né? Então, nossos alunos lá são menos, mas a gente acompanha no centro todas as escolas municipais que tem, né, a professora de recursos que dá esse atendimento na própria escola. Aí os alunos, né, que as deficiências mais complexas vão para o CEMEI, que é o centro. Então está havendo realmente, né, uma perca muito grande para nossos alunos especiais. E o que a gente deseja é que Deus nos ajude para sair dessa pandemia, porque eles estão precisando de nós. E a família não tem condições de acompanhar, né, sem a presença física do professor em sala de aula. Está difícil. Tanto para nós professores, como coordenadores, para a gestão, a perca é grande. E nós vamos passar algum tempo para recuperar essa perda.
Professora Complementando o que o Vanderlei falou, em relação ao ensino especial, é mais difícil ainda, porque as crianças do ensino especial, elas aprendem, né, às vezes por repetição, até eles internalizarem aquilo. E é muito difícil quando a gente realiza um trabalho que nós não estamos próximo, nós não estamos ali corpo a corpo com ele, para saber aquilo que ele conseguiu internalizar ou não. É muito difícil. E essas crianças, elas são mais sensíveis. O tempo dela não é o tempo de um menino dito normal. O tempo dela tem que ser a mais, tem que ter um tempo a mais para poder desenvolver essas atividades. Então, a dificuldade maior é essa em relação a essa aprendizagem. E nós não estamos próximos para saber aquilo que ele conseguiu alcançar ou não. É interessante a colocação dos meus colegas, porque a gente temos os alunos que não estão na plataforma, então estão com material impresso, né? E muitas vezes, como bem colocado pela professora Noélia, pelo professor Vanderlei, eles não têm ajuda de familiares, que às vezes nem é porque eles não querem, é porque eles não sabem ou não dão conta, né? É a condição cultural mesmo deles. E aí surge uma pergunta, eu acho que a professora Célia vai conseguir responder melhor para a gente, que é a questão da evasão escolar, né? Como é que está essa questão da evasão escolar, das inadimplências desses alunos? Certo. A questão da evasão escolar na pandemia, ela é uma realidade, porque é uma realidade até difícil de se contactar. Por quê? Porque o acesso à educação ele é obrigatório até os 17 anos. Então, a criança encontra-se matriculada e o acesso é visível. Ocorre que, na pandemia, com o ensino remoto, onde a criança e o professor, toda a escola se redefine para esse atendimento online, muitas crianças, muitas mesmo, muitas famílias não acompanham a instrução, o direcionamento vindo da escola para promover a aprendizagem dessa criança. Por quê? Porque lhe falta, como já foi falado pelos colegas, às vezes o celular, o computador, algo que lhe permita ter o contato com o professor, com a escola. E, apesar de o Sistema Municipal de Águas Lindas de Goiás fornecer atividade física impressa para todo o seu alunado, mas sabemos que, como já dito aqui, é necessário ter a figura do mediador, do professor que media a aprendizagem. E que nem sempre os nossos pais, os nossos responsáveis pelas nossas crianças, têm a habilidade, o conhecimento para instruir naquilo que é necessário. E, por isso, nós temos a evasão, vamos dizer, a evasão midiática, virtual, que surge com a pandemia, com a necessidade de se estudar por esses recursos, os recursos midiáticos. Quando a criança não tem esse suporte e o acesso a esse objeto que vai lhe promover a educação, então isso também gera uma evasão, que ela é medida, sim, pelos relatórios remotos que todas as escolas devem fazer mensalmente. E a gente consegue ver um grande número daqueles que não acessam nenhum dos tipos de recursos midiáticos. E essa é uma evasão que deve ser tratada e vista de forma a melhorar dentro do sistema. Melhorar por quem? Pelo professor, pela escola, pelo sistema. É hora do conjunto inteiro ver e pensar meios para impactar nesse resultado, que não é positivo. É verdade, professora Célia. A gente está tendo dificuldade em entrar em contato com alguns alunos que eles não estão nem na plataforma, nem no impresso. Às vezes estão matriculados, a gente não consegue encontrar a família, né?
É um momento muito difícil. E diante dessa dificuldade, eu lembrei de uma frase de Thomas Edison que eu acho que é bom para a gente refletir, né? Ele diz o seguinte: eu não falhei, apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionam. Então, acho que é muito isso, o professor, né? Ele faz uma coisa que não dá certo, aí ele vai, bola outra, né? Vai procurando um caminho até chegar no acerto. Mas a gente, pensando agora, nesse momento difícil, a gente também pensa no futuro, né? Eu gostaria de saber dos meus colegas qual a visão de vocês para a educação ou para esses estudantes pós-pandemia. Qual o impacto dessa pandemia no pós-pandemia, depois que tudo isso passar, qual o impacto que vai ficar isso na educação? Na minha visão como professor, né, eu vejo que nós vamos ter também um impacto positivo futuramente. O ensino remoto veio para ficar. Não tem mais como a gente fugir do ensino remoto e dos recursos midiáticos, né? No momento a gente pode estar encontrando dificuldade, mas quando unir o ensino presencial, né, o ensino híbrido, não é? E a presença do professor em sala de aula, que isso também, antigamente os professores, a educação em si, estava com medo da nossa profissão e se acabar, ser extinta. E hoje eu já digo que essa pandemia veio para mostrar que o professor é necessário em todos os momentos da vida do aluno e da sociedade em geral. Vocês acreditam que, por meio do nosso ensino remoto, né, eles estão conseguindo compreender o conteúdo? O quantitativo, vocês acham que o quantitativo, mais ou menos, de quanto que a gente está conseguindo alcançar? Claro que no presencial a gente olha no olhinho deles, a gente sabe as dificuldades deles. Mesmo quando eles não falam que estão com dificuldade, a gente entende pelo olhar deles assustado, né? Já no ensino remoto a gente não tem esse olho no olho. A gente às vezes tem um encontro online, mas a gente não consegue visualizar todos. Então, nesse sentido, vocês acham que a gente está conseguindo alcançar bem, atingir os nossos objetivos? Porque eu falo para vocês como experiência própria, às vezes eu me sinto frustrada, sabe? Sim. Eu preparo o material com todo carinho, converso muito com eles e digo a eles que para mim não importa nota, o que importa é o aprendizado. Sim. E que todos os professores pensam assim, que o nosso objetivo não é nota, o nosso objetivo é o aprendizado. Então, o aprendizado para vocês dentro do ensino remoto, como que vocês acham que está ocorrendo? Olha, para nós tudo é muito novo. Em relação a esses meninos maiores, como, por exemplo, os meninos do ensino médio, muitos deles já sabem o que quer. Então, esses meninos, eles mesmos estão protagonizando a aprendizagem deles. Então, eles estão buscando, eles tiram dúvidas, eles aproveitam, né, dos momentos de aulas síncronas para poder tirar as suas dúvidas, enviar atividades para os professores. Ali a gente pode fazer a correção, devolve, e a gente vê essa reciprocidade. Mas nem todos, é uma minoria. A maioria deles não estão alcançando. Então, futuramente, quando retornarmos para a sala, nós vamos ver uma desigualdade muito grande em termos de aprendizagem. Eu sinto ainda maior essa questão de conseguir alcançar o aluno, como eu estou falando na educação infantil, aqui falando da educação infantil, porque realmente a mamãe está ajudando, o pai está ajudando ali a fazer aquelas atividades, mas não é isso a educação infantil, né? Eles precisam de mais do que fazer aquela atividade. A educação infantil é socializar. E esses alunos não estão socializando, eles estão em casa, não é verdade? Eles estão com o pai, eles estão com aquele mesmo convívio social que eles já tinham com 3 anos, com 2 anos, com 1 ano. Agora, aos 4 aninhos, eles deveriam estar tendo o quê? O contato social com as outras crianças. É o choro, eu quero seu brinquedo, eu quero o seu. Seria esse momento para eles. Então, eu digo, está muito mais difícil alcançá-los. De forma online, eu acho que a educação infantil na pandemia ficou mais prejudicada por falta da questão social. O vínculo está rompido, né? O vínculo é através do vínculo que pode socializar, né?
brincar, intervir, né? Deixar rolar, deixar a criança ser feliz, deixar viver, estar um com o outro, estar também para nós, nós para eles. E esse vínculo se perdeu na pandemia. E então isso é muito prejudicial para a educação num todo. Mas, para um momento difícil que vivemos, de maneira e de forma mundial, o que sobrou, o que nos restou, foi o ensino remoto. E então a escola deve mesmo buscar meios de aproveitar o máximo que pode as suas forças dentro dessa metodologia de ensinar remotamente para atingir de maneira significativa o nosso aluno, a aprendizagem, o ensino e a aprendizagem do nosso aluno. E nós temos, como bem colocado aqui pelo professor Vanderlei, às vezes a resistência do profissional em utilizar desses meios. Na escola tradicional trabalhava-se muito a questão do fazer, do receber e copiar. E então, quando se direciona atividades físicas copiadas para o alunado, ele está literalmente na escola tradicional. Ele está copiando, simplesmente recriando aquilo que lhe foi passado. E o ensino mesmo, a interação social, o vínculo com o outro ficou perdido, está atrás. E no mundo moderno, nessa escola sociointerativa, isso é um prejuízo muito grande e certamente, como disse a professora Noélia, nós teremos uma lacuna a cobrir, tão logo retornaremos ao presencial. E agora eu quero falar como gestora educacional, e mais precisamente da educação inclusiva aqui no nosso município. Os gestores trabalham hoje na forma presencial. Eles atendem a escola, a comunidade, de forma presencial, ainda que com horário reduzido, mas presencial. E todo esse esforço de nós, gestores, também está prejudicado, porque todo o nosso esforço de movimentar, de levar, de inovar, de investir em educação, se torna rompido também pela falta da presença do nosso profissional, do professor também na escola. Isso tem sido um grande prejuízo para nós. É meio que um enxugar gelo mesmo frente à gestão das nossas escolas. Mas estamos contentes com Deus, porque estamos vencendo, né, um momento difícil, mundialmente difícil. Nosso tempo já está finalizando e eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, porque por mim a gente ficaria aqui horas e horas conversando, porque educação é um assunto muito gostoso e importante, né? E muita coisa tem a se falar. Eu gostaria de dizer mais uma vez muito obrigada a todos. Perguntar, alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, eu quero... Dentro da inclusão, como a gente está tratando aqui da inclusão, e nós já falamos que a perda vai ser muito grande, principalmente na interação, né? Porque nós temos a vivência com eles em sala de aula. E quando eles adoecem, né? Porque o aluno com deficiência, ele tem a saúde mais fragilizada. Às vezes, quando eles passam 8 dias, 15, sem poder vir à escola, né? Por motivo de saúde, e a gente vê que ele já vem tímido, né? Ele já vem mais retraído, né? Imagine nesse período todo de pandemia. Então, como todos colocaram aqui, todos na mesma linha, vai ser um bom tempo para a gente recuperar, né, essa aprendizagem, essa interação da pessoa, professor-aluno. Né?
Professor Vanderlei, e diante das suas palavras, eu quero citar mais uma vez Paulo Freire, né, porque ele sempre bateu nessa tecla da importância da educação, né, onde ele diz que a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas, pessoas transformam o mundo. Então, a gente precisa que realmente a educação ela seja vista como importante, né, dando o seu valor que é merecido. E eu gostaria de pedir para o professor e poeta, né, Vanderlei, que ele recitasse um dos seus poemas, e após o professor Vanderlei, GG Brasil vai tocar mais um pouco para a gente. Obrigada a todos. Então, vamos concluir aqui com uma poesia feita em 2002, no ano 2000, lançamento da educação inclusiva em Águas Lindas, né? Inclusão sim, exclusão jamais. A escola é para todos, sem nenhuma exclusão, sendo ele cego, surdo, mudo, tem direito à educação. Tudo isso é realidade e acontece aqui agora. O povo já agradece a implantação desta escola. A escola inclusiva vai mudar as nossas vidas. Antes, quem não estudava já tem vaga garantida. Amigo, a deficiência é desculpa do passado. Agora os excluídos já podem ser matriculados. A escola no Brasil está de portas abertas para a formação do excluído, que é uma coisa certa. Não importa as diferenças, o que importa é educar. Ver a criança sorrindo, porque já pode estudar. Excluir sim, excluir jamais. Estão entre nossos objetivos trazer a felicidade a todos os esquecidos. Professor Vanderlei, o poeta da educação. A vida é boa para quem sabe viver, mas não brinque com ela não, que você pode se estrepar. E comparando com a terra e o tempo e você, o sofrimento pode até aliviar. Meu coração bate cada vez mais forte, vai do sul até o norte e não para de pulsar. E se você escutar o que eu lhe digo, vamos nessa, meu amigo, e não pare pra pensar. E minha mente voa cada vez mais alto, por saber que lá no alto minha paz vou encontrar. E meu amor fica aqui me esperando, por saber que algum dia comigo irá ficar. Oi, comigo irá ficar. Comigo irá ficar. Oi, comigo irá ficar. Por essa serra, nos lugares que pisei, muitas coisas já plantei e os frutos eu colhi. E pra dizer, meus amigos, a verdade eu colhi foi a amizade e o amor que eu tenho aqui. E minha mente voa cada vez mais alto, por saber que lá no alto minha paz vou encontrar. E meu amor fica aqui me esperando, por saber que algum dia comigo irá ficar. Oi, comigo irá ficar. Comigo irá ficar. Oi, comigo irá ficar. Comigo irá ficar. Oi, comigo irá ficar.